E agora a gente volta também nesse tema ainda da palavra semanas ou das 70 semanas com relação à noiva. E agora indo para o livro de Levítico, porque essas leis ali do Pentecoste, né, das 7 semanas, né, os 50 dias ali do Pentecoste, também das 7 semanas de anos, que era o jubileu, tudo ali foi dado como leis ali no livro de Levítico, Deuteronômio também. A gente vê uma grande ligação do livro de Levítico, especialmente esses capítulos 23, 25, 26 também, com as 70 semanas. A gente vai ver na Bíblia como é incrível essa ligação. E essas passagens no livro de Levítico também nos ajudam a entender as 70 semanas grandemente. Vários temas das 70 semanas, desolação ou assolação, o que significa ali nas 70 semanas, tudo tirado daqui, tudo tirado ali do povo de Israel saindo do Egito. Então em Levítico 23, o Pentecoste, a lei do Pentecoste ou da festa das semanas, veja só, Pentecoste é a festa das semanas. Então as 70 semanas está bastante ligada ao Pentecoste, ao jubileu também. Então contareis desde o dia seguinte ao sábado, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. A gente vê a palavra sábado, 7º, semanas, todas as palavras no hebraico, a raiz é a mesma e são bastante similares, estão ligadas a esse descanso em Cristo, em Deus. Em Levítico 25, a lei do jubileu, a partir do verso 8, também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então é uma passagem, um texto que se liga muito às 70 semanas. Então vários comentaristas, inclusive, ligam essa passagem no verso 8 de Levítico 25 às 70 semanas, porque há realmente no hebraico, principalmente, 7 semanas, né? Então o texto ali é bastante similar. Então realmente há uma grande ligação. Que em Daniel, no capítulo 9, no verso 24, fala 70 semanas estão determinadas, né? Então está bastante ligado, e a gente vai ver como é bastante importante estudar o livro de Levítico também, e lembrando toda essa questão das festas de Israel, ali o Pentecoste, a festa das semanas, não, essa ligação com sair do Egito, da Páscoa, chegar ao Pentecoste, ali a festa ali no meio das 7 festas, 7 festas, e o número 7 em todo lugar, porque os pães asmos, uma das festas, por 7 dias, a festa do Pentecoste, 7 vezes 7 dias, dando 49 dias, dia 50 o Pentecoste, o ano do jubileu, como a gente viu ali em Levítico, 7 vezes 7 anos, 49 anos ali no dia da expiação, no ano 50, seria o jubileu. Então, no mês 7, era justamente as festas das trombetas, expiação, tabernáculos, 7º mês, então 7 ali por todo canto. O que fala? Fala de um descanso em Deus, o crente estar saciado, cheio, né, preenchido com Cristo. O cumprimento final, como eu chamaria assim, se cumprir em nossas vidas. As 70 semanas já está se cumprindo em nossas vidas. Se cumpriu literalmente? Sim. Existe essa ligação de se cumprir literalmente ali, por exemplo, alguns colocam como a morte de Cristo no ano 70. São todas ligações com as 70 semanas, realmente, literalmente até. Mas eu até respeito várias dessas observações e formas de interpretação, mas o que Deus fala na palavra dele é que é muito maior. 70 semanas tem que ser cumprido na vida do crente. Então, essa questão de Jerusalém, a cidade santa ali na profecia de Daniel 9, das 70 semanas, fala que do crente, da noiva ali no Apocalipse. Então, isso é cumprido realmente, finalmente, no livro do Apocalipse. O Pentecoste hoje é só um penhor, não é só, na verdade, algo grandioso, mas é um penhor comparado ao que ainda está por vir. Então, as 70 semanas já vai se cumprindo. O final a gente vê ali no Apocalipse. E é bem claro, né, todas as ligações, como já tenho falado, de Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, com as 70 semanas, a Nova Jerusalém, a noiva, descendo os muros, as ruas de ouro, a largura do crente, ali os tamanhos,
os tamanhos ali que são detalhados, 144, é lindíssimo. Uma coisa interessante é que Jerusalém, a cidade santa, como se diz, é importante a gente ter essa perspectiva de Jerusalém como a noiva, porque é isso que o Novo Testamento fala. No livro de Hebreus, capítulo 11, ali, Jerusalém, não mais, a gente busca ali como Abraão, como os fiéis, não mais uma cidade feita pelas mãos humanas, mas uma cidade onde Cristo possa trafegar em suas ruas, nossas ruas, o alargamento da cidade, né, os portões abertos, Salmo 24, para que o Rei da Glória possa entrar. Então é isso que fala, infelizmente, sem o Espírito Santo esse tipo de entendimento fica difícil, sem o estudo também, que é importante. Né? O Espírito Santo, acredito, dá testemunha, a palavra dá testemunha que essa é a forma mais profunda de se ver e a forma que Deus quer que a gente veja. A parte literal também funciona, é importante, judeus já se converteram, vamos dizer, ao cristianismo, a Cristo, não ao cristianismo, melhor dizer, judeus se converteram a Cristo por perceber que ali existe realmente a parte literal, praticamente 490 anos ali até a morte de Cristo, é difícil até, né, se usar a história para saber as datas exatas, é aí que vai a grande briga que se tem, mas judeus, inclusive, eles falam bastante contra os cristãos sobre isso, né? Por que iniciou aqui, por que isso, por que aquilo. São datas que, na verdade, não se tem precisão. Então, está aí a parte linda de ver a Bíblia. Na verdade, tem a parte literal, mas a parte espiritual, profética, cumprindo em nossas vidas, é a parte principal, inclusive. E nas leis ali do livro de Levítico, como a gente vê, interessante, no livro de Daniel, são 70 anos que Daniel passa ali na Babilônia, profetizado ali por Jeremias e se cumpre realmente. Por quê? Ali está se tirando justamente do livro de Levítico, aqui Levítico 26, por exemplo. As 70 semanas estão ligadas àqueles 70 anos de Daniel também, anos de tribulação, mas anos que ele venceu. Em Levítico a gente vê as leis de descanso, de tribulação, de desolação, toda a ligação com o livro de Daniel e fortemente com as 70 semanas. Então, essa ligação também de terra e ser humano, tem o descanso da terra, que foi um dos grandes problemas ali de levar o povo à Babilônia, ao cativeiro. Inclusive os 70 anos vêm disso, porque eles falharam. E se a gente parar para pensar e calcular, a gente vê 70 anos por quê? Porque a cada 7 anos eles deveriam dar o descanso para a terra. Se você pegar cada um desses anos, 70 anos, multiplicar 70 vezes 7, porque foram 70 anos que Jeremias profetizou, por quê? Porque na verdade foram 490 anos longe de Deus, sem dar o descanso à terra, 490. Cada um desses 7 anos, no 7º ano de que faltou o descanso, aqueles 70 anos seriam de cativeiro para a terra descansar. Isso tudo, na verdade, fala, Deus não está preocupado com a terra, mas preocupado com o ser humano, com o descanso. Então, Levítico, no capítulo 26, nos versos 34 e 35, a gente vai ver isso no hebraico, mas interessante, todas essas palavras aqui em verde e azul, são palavras que estão ligadas umas com as outras, porque a folga, o sábado, vamos ler aqui. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra de vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Então Jeremias, através de Deus, a revelação é que o povo iria para o cativeiro na Babilônia, baseada justamente nessa lei aqui de Levítico, no capítulo 26. Então, folga, sábado, assolação, todos temas ali das 70 semanas. Essas palavras aqui, na verdade a palavra marrom não é a mesma no hebraico, mas a palavra sábado, em azul aqui, e descanso, e a palavra folga, são palavras ali no hebraico que a mesma raiz, ou até a mesma, né, que está ligada a 7, mesma raiz do 7. Então 7 é o descanso.
Em 2 Crônicas, no capítulo 36, no verso 21, porque dos 70 anos de Daniel e de Judá na Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que 70 anos se cumpriram. Se a gente pega esse texto, é bastante similar com o texto de Levítico. Está sendo tirado daqui, da lei de Levítico. Para que se cumprisse a palavra pela boca de Jeremias, que a terra se agradasse dos seus sábados, é que a terra folgará nos seus sábados. Né? No hebraico ali é a mesma frase. Todos os dias da desolação ou todos os dias da sua assolação. Interessante como a Bíblia às vezes traduz a mesma palavra diferentemente, na verdade uma frase que é igual. Então muitas pessoas falam que as 70 semanas já se cumpriram. É verdade, por um lado, por uma ótica até literal, com o povo de Israel eles falharam, 70 anos ali. Na verdade, a profecia de 70 anos, a gente vê... Na verdade, a profecia das 70 semanas, a gente vê ela nos 70 anos de Daniel, a gente vê ela na história de Israel, a gente vê ela da saída da Babilônia até Jesus, a gente vê ela na história da igreja, como no Apocalipse. Então, é uma profecia que se aplica às nossas vidas também. A gente vai na Bíblia agora ver mais alguns detalhes sobre Levítico em relação às 70 semanas, tudo isso ligado também ao tema de noiva, de bodas do Cordeiro, semana Shavuot, no hebraico. E aqui a gente vai para a nossa Bíblia, em hebraico e em português, mostrando a ligação do livro de Levítico com as 70 semanas. Na verdade, tudo ali das 70 semanas, inclusive os 70 anos de Daniel na Babilônia, na verdade, de Judá na Babilônia, a profecia de Jeremias está ligada ao livro de Levítico, como a gente vai ver aqui. Como a gente vai ver, uma grande forte ligação da profecia das 70 semanas com os 70 anos de Daniel, que vem tudo de Levítico. A gente vê, por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 36, verso 21. Muito importante quando se fala de Daniel falar sobre isso, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. A gente vê aqui em vermelho essa palavra sábado, no português e hebraico, que a mesma palavra está ligada com a palavra repousar, que também está ligada com a palavra 70, praticamente a mesma raiz, algumas dessas palavras são inclusive a mesma, com descanso, aqui em Levítico. Então veja só a palavra agradar. Basicamente esse verso de 2 Crônicas, ele é tirado da profecia lá de Levítico. Você vê todas as palavras, toda a linguagem é tirada dali. Então a terra folgará, ali em Levítico, no capítulo 26, verso 34, a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação. Às vezes estão traduzindo essa palavra assolação como desolação, como a gente vê às vezes sendo traduzido em algumas outras passagens. E a mesma palavra em Daniel 9, na profecia das 70 semanas, né, que fala da desolação, que é essa desolação de uma terra. Por que os 70 anos de Daniel e de Judá na Babilônia? Porque por 490 anos, cada sábado, a cada 7 anos, eles deveriam dar descanso para a terra. Se você contar 490 anos, cada 7 anos, um sábado, um ano sabático, você vai ver que dá justamente os 490. 7 vezes 70 anos, 490. Por isso 70 anos, porque por 490 anos a terra não descansou. A gente vê a grande ligação dos 70 anos de Daniel com os 490 anos. A gente vê essa ligação e eu faço aqui esse slide mostrando que dessa questão dos 490 anos, porque foram 70 sábados de anos em que foram 70 sábados de anos onde o povo não deixou a terra descansar e por isso, de acordo com a lei ali em Levítico, a terra teria que descansar e eles seriam levados a cativeiro. Por isso Daniel passou 70 anos na Babilônia, ali aquela luta dele na Babilônia, e Deus dá a vitória. O povo de Judá também passou 70 anos, saíram depois para construir o templo, não Daniel.
o povo de Judá então saiu para construir o templo, logo depois, até a finalização e a vinda do Messias, a morte, na verdade, ali, o templo ele foi cortado. Então, a grande ligação das 70 semanas com os 70 anos de Daniel, e com a profecia de Jeremias e com o livro de Levítico também. E toda essa ligação com o templo, né, do Egito até o templo de Salomão, 490 anos, do templo de Salomão, dos templos de Salomão até o cativeiro na Babilônia, 490 anos, e mais 490 anos da saída da Babilônia até Cristo. 70 semanas tem uma forte ligação com o templo sendo criado, gerado em nossas vidas. O templo que foi Cristo e a igreja também, quando se espelha, quando o cabeça reflete a sua glória em nós. E, é claro, tem ligação com o livro do Apocalipse, capítulos 21 e 22, com o livro do Apocalipse todo, o templo sendo criado. Então, o descanso do sábado, o descanso da terra, a cada 7 anos fala, você vê a ligação da terra com pessoas. Tem o descanso da pessoa também no sábado, tem o jubileu a cada 49 anos, 7 vezes 7. É uma ligação forte entre terra e pessoa, até porque o ser humano foi feito do pó da terra e do sopro do Espírito de Deus, é um ser celestial e terreno. Então todas as leis relativas à terra está falando de nossas vidas também. O descanso na verdade é nosso, não é de uma terra. Por que 70 anos na Babilônia? Porque a terra não descansou. Profeticamente ou espiritualmente, na verdade, é quando o crente não está descansado no Senhor. Então, esses versos aqui de Levítico, esses 2 versos de Levítico 26, 34 e 35, muito ligado a crônicas, muito ligado às 70 semanas de Daniel e aos 70 anos de Daniel na Babilônia. Então, repouso, você vê a palavra, as palavras tudo aqui, repouso, sábado, assolação, folgará no sábado. Se a gente vê o verso em Crônicas aqui, a gente vê que é muito ligado a isso. As mesmas palavras, às vezes traduz folgará como agradar-se, mesma palavra aqui em amarelo. Essa assolação que vem quando o crente, ali nas 70 semanas, desolação, ao que quando a unção do Messias está longe do crente, é a cidade como uma cidade desolada. A gente vai mais na frente falar mais sobre isso. Aqui eu mostro o verso 24 de Daniel 9, as 70 semanas, a ligação com Levítico. Em 2 versos de Levítico tem uma ligação muito forte. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Em Levítico a gente vê as leis das 7 semanas. Né? São palavras no hebraico bastante parecidas. Então, há realmente essa ligação com as leis do Pentecoste, né, os 50 dias, veja aqui, até o dia seguinte ao 7º sábado. Então, sempre a ligação com o sábado e a ligação com a semana. São palavras aqui, tudo em amarelo, basicamente a mesma palavra ou palavras da mesma raiz, 7º, sábado, semana, 50 dias, a oferta do Pentecoste. E no capítulo 25 de Levítico, no verso 8, também mais uma vez o 7 vezes 7, aqui o jubileu, no caso, a cada 49 anos. 7 semanas, né? Então, forte ligação com as 70 semanas. Então tudo vem ali de Levítico, é a base para tudo. A gente vai ver uma coisa lindíssima no livro de Levítico, onde as 70 semanas ali são esclarecidas, vamos dizer assim, de uma forma fortemente, porque ali várias coisas relativas às 70 semanas estão ali no livro de Levítico, especialmente nos capítulos 23, 25 e 26, como a gente vai ver. Aqui a gente vai iniciar com mais detalhes no livro de Levítico, mas vou mostrar algumas coisas aqui do livro de Daniel e também de Gênesis, para ver como toda a obra da criação ali no Gênesis é uma profecia lindíssima sobre essa obra que Deus faz com suas mãos em nossas vidas. Então, no capítulo 1 de Gênesis, no verso 14, a gente vê que Deus cria os luminares, né, a expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Veja essa palavra separação entre.
separação, está aqui em verde claro, entre o dia e, na verdade, a palavra aparece novamente, era para a tradução até colocar separação entre o dia e separação entre a noite. Sejam eles para sinais e tempos determinados. Guarda aí. No livro de Daniel, que a gente vai ver a sabedoria de Daniel, já no primeiro capítulo ali de Daniel. Então, a sabedoria, Chokhmah, como a gente tem falado, uma grande ligação do livro de Daniel com sabedoria. A gente liga ali a obra do tabernáculo, várias coisas ali no Antigo Testamento ligado à sabedoria. A sabedoria do crente, né? Deus dando ao crente para esse processo de criação, de geração da noiva e do tabernáculo, do templo de Deus em nós. Então, aqui no capítulo 1 de Daniel, verso 4, a sabedoria e o conhecimento de Daniel. Deixa eu ver aqui, o conhecimento, a mesma palavra que está ali naquele verso de Gênesis. Eu coloquei só um verso de Gênesis para a gente não se estender muito, né? A gente vai ver em seguida os tempos determinados. Então o conhecimento, ele fala de uma separação. Deus, quando ele separa a luz da noite, já profeticamente essa separação, né, dessa luz e noite que o Senhor quer que a gente tenha, né, das coisas do mundo, das coisas do Egito, com as coisas da luz de Deus em nossas vidas. As noites vão vir sobre o crente, as dificuldades faz parte também de um processo de amadurecimento do crente e um tempo, né? Tempos determinados sobre o crente. A palavra tempos determinados aqui em Gênesis, no capítulo 1, verso 14, a mesma palavra para as festas de Israel. A gente vai ver em seguida aqui no livro de Levítico. E é lindíssimo isso, porque a gente vê isso também no livro de Daniel, essa mesma palavra, os tempos, né? Então as 70 semanas falam de tempos. Os tempos determinados são as festas de Israel, são o processo de amadurecimento do crente. É o crente, a semana de Deus operando no crente e o crente chegando ali como se fosse o Pentecoste, a festa das semanas. Então a semana fala de um tempo. Bom, a gente sempre tem isso em mente. O livro de Daniel fala muito de tempo. Então, mais uma vez, em Daniel, no capítulo 1, verso 17, mais uma vez a sabedoria e o entendimento de Daniel. Mais uma vez em Daniel, capítulo 1, verso 17, a sabedoria, Chokhmah, e o entendimento de Daniel, aquela palavrinha ali, lá do Gênesis, que o conhecimento, o entendimento, fala de uma separação, quando se separa, né, quando as coisas são separadas, se tem entendimento, né? É a mesma coisa no entendimento de Deus, quando a gente começa a entender quem é Deus, né? Passa a ser um filho realmente, a noiva, a gente vai separando o dia da noite, a luz da escuridão. O livro de Daniel, só para mostrar aqui os tempos determinados aqui já no capítulo 8, verso 19 de Daniel. Disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, por isso pertence ao tempo determinado do fim. Tem muita ligação do livro de Daniel com os tempos do fim. Então, 70 semanas, aqui já em Daniel 9, as 70 semanas, no verso 24, 70 semanas determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. A gente vai ver essas palavras, 70 semanas, essas palavras da raiz de 70, 7 semanas, descanso, tudo ali em Levítico. Essa palavra 70 que na verdade é o plural de 7, a palavra semanas que também é o plural de 7, na verdade, eu até já mostrei antes, 70 semanas aqui. 70 semanas, como até já mostrei antes aqui, em Daniel 9, 24, as duas palavras 70 e semanas é a mesma palavra no hebraico. Está ligado a descanso, a 70, a sábado, a 7. Todas as palavras estão ligadas entre si. Então, mais uma vez aqui, as 7 semanas, a divisão das semanas, tudo, tempos na vida do crente. Messias cortado. Então, todas as palavras aqui que eu estou colocando em fundo colorido são palavras que a gente vai ver também no livro de Levítico. As semanas,
cortado, essa questão de cortado é uma palavra muito forte que a gente vai ver no livro de Levítico, quando o crente era cortado da assembleia, da congregação por pecados, por exemplo. O santuário, o Kodesh. A gente vai ver no livro de Levítico a santificação, as festas de Israel, que é festas santas. Então, as assolações, o fim, né, e as assolações. A palavra assolação ou desolação vai aparecer constantemente no livro de Levítico também. E que no verso 27 de Daniel 9 firmará aliança, a questão da aliança, que a gente vai ver em Levítico também, por uma semana, e na metade, a gente vai ver um pouco sobre a metade lá também. O sacrifício, a oblação, vai falar muito sobre as ofertas ali em Levítico, nos 3 capítulos que vou mostrar, 23, 25 e 26. O assolador, mais uma vez, a desolação ou a assolação, a mesma palavra aqui em preto, né? E a consumação que a gente vai ver também no livro de Levítico. Então, em Daniel, no capítulo 12, que está ligado muito à profecia das 70 semanas também, na verdade, todo o livro de Daniel, e algumas palavras aqui importantes para alertar quando a gente vê elas no livro de Levítico. A gente vai ver como o livro de Levítico está completamente ligado às 70 semanas e ao livro de Daniel. No capítulo 12 de Daniel, só para mostrar os tempos, né? Mais uma vez a palavra ali que a gente viu no Gênesis também, os tempos determinados, né? Aqui os tempos do fim, tempos e metade do tempo, 3,5, a gente vê muito no Apocalipse também, a semana dividida na metade. Então, essa palavra terminado, né? A consumação aqui nas 70 semanas, no verso 27 de Daniel 9, a consumação. A gente vê como Deus vai mostrando através da palavra, do jogo de palavras. A gente vai ver aqui mesmo em Daniel, no capítulo 12, várias palavras ali das 70 semanas que que ajuda a gente a entender a profecia. O poder do povo vai ser acabado, né? A palavra ali das 70 semanas. Quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. No Apocalipse a gente vai ver que os santos, o poder dos santos também, os santos são dominados, né, por aquelas bestas, aquelas coisas que não são de Deus. É tudo aqui em ligação com o livro de Daniel. É o entendimento de Daniel, mais uma vez, no capítulo 12, verso 8. E estou colocando aqui só alguns versos, mas Daniel, por vezes, é dito como aquele que tem sabedoria e entendimento, né? A palavra entendimento, que é a separação ali na criação do Gênesis. A gente vê esse contraste entre Daniel e os sábios da Babilônia, ou, na verdade, os sábios humanos ali, os caldeus, os mágicos da Babilônia, os astrólogos. Daniel era o conhecimento verdadeiro. No capítulo 12, verso 10, já no verso 9 a gente vê as palavras, o selo, né? Palavras fechadas e seladas. Já falei dos selos antes, vou falar mais quando a gente falar dos selos do Apocalipse. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Entendimento no livro de Daniel. E aqui já iniciando no livro de Levítico, a partir do capítulo 23, verso 1. As solenidades, fala muito das festas de Israel e a grande libação.